Muito bem, boa tarde a todas e todos. Deixa eu acompanhar por aqui o nosso chat. Legal. Otávio voltou de férias, né, meu caro? Seja bem-vindo. Jorge está aí também. Já viu o e-mail, né, Jorge? Hoje mais cedo. Vou tirar o áudio aqui também. Maravilha. Moçada, boa tarde a todas e todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês na segunda-feira, às 5 da tarde, no ao vivo no YouTube, para a gente poder falar sobre o episódio do podcast. Nós chegamos ao 55º episódio e eu queria explicar, antes de começar a mostrar as imagens e tal, o porquê desse título. Eu estava reunido com os moderadores da comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto. O nosso curso PDI-SL, o processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, ele tem duas plataformas de discussão que todos os alunos participam, claro, aqueles que pretendem participar, né? E tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo. Jales também, seja bem-vindo, meu querido. E aí a gente estava batendo um papo justamente com o Jales, eu estava conversando com o Jales e com o Marcelo na semana passada para a gente definir as alterações que eu divulguei hoje para os meus alunos da comunidade, né? Eu fiz uma alteração da área de membros, ampliei o tempo de curso deles para 3 anos e transformei essas duas plataformas, tanto o Telegram como o Discord, em acesso vitalício, né, para todos os alunos do PDI-SL. Isso porque tem sido um espaço muito legal de discussão, e aí nós fizemos uma conversa na semana passada com os moderadores. O Jales é um dos moderadores, são 4 moderadores, Marcelo também. E aí a gente estava batendo um papo e o Jales falando sobre as perspectivas que ele tinha, as dúvidas, as angústias que ele tinha com relação ao tamanho e formato, principalmente formato dos detetores. E eu disse a ele, cara, vamos testar, né? De repente, alguém já testou e achou que era melhor um formato quadrado ou retangular, né? Eu não vou abrir aqui para não queimar a ideia do Jales, até porque é a ideia dele, mas eu disse a ele uma frase que eu gosto muito, que é: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E aí a gente estava conversando, eu lancei a frase e falei, cara, tá aí, esse é o tema do podcast. Tá rindo, né, nem Jales? Você tá rindo. Porque eu disse a eles, esse é o tema do podcast dessa semana. Eu já estava com tudo pronto para gravar o podcast para falar sobre a segunda parte das missões orbitais de observação do Sol. E aí nós achamos graça na conversa, isso, exatamente, tem que começar a trabalhar nessas coisas. Nós achamos graça e eu comentei com eles que eu ouvi essa frase, claro, há muitos anos atrás, mas eu me recordo de uma palestra em especial que eu assisti do treinador da equipe paralímpica, à época, né, era o treinador da equipe paralímpica de atletismo. E o título da palestra dele era justamente esse, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque é justamente assim que a gente avança em termos de ciência, né? Eu me recordo, por diversas vezes, eu apresentei coisas que, de certa forma, contrariavam a literatura. E fui muito criticado em alguns momentos por causa disso. E meu discurso sempre foi, cara, se eu não fizer essas contrariedades, se eu não provocar uma contrariedade à literatura, ao saber vigente, a coisa não avança. Eu passei o fim de semana todo estudando
né? Porque eu tenho agora às 6h30 um encontro com os experts, né? Que é o meu programa de mentoria. E eu falei, bom, vou falar sobre natureza dual da radiação eletromagnética, né? Porque o foco nosso, apesar de cada um ter o seu interesse e tal, o nosso foco é transformar as pessoas em especialistas em sensoriamento remoto. Então, nós vamos trabalhar a espectroscopia assim a fundo. E eu estava estudando justamente a história, né, da evolução do conhecimento da radiação eletromagnética, que é justamente formado por pessoas que simplesmente não sabiam que era impossível e foram lá e fizeram. Estava vendo uma foto maravilhosa de uma reunião de discussão física, que o segundo da esquerda é o Planck e o segundo da direita em pé é o Einstein, né? E são pessoas extremamente importantes, porque o Planck faz a proposição do conceito de corpo negro a partir da análise, né, da radiação eletromagnética, percebe que a radiação, ela não, alguns fenômenos não eram explicados pela teoria do Maxwell, e de repente eles começam a avançar, e justamente por não saber que não podia, foram lá e fizeram. Isso é que é sensacional. Eu estou lendo, ainda não fechei, mas estou lendo novamente o livro do Feynman, e é repleto de exemplos dessa maneira. As coisas que ele fazia, ele era um cara inquieto, né? Então ele queria entender, por exemplo, o pai dele gostava muito de truques de mágica, e ele queria entender como é que as coisas funcionavam. Então ele queria perceber, por exemplo, que se ele pegasse, porque ele percebia que os cachorros entendiam por meio do faro, né, que as pessoas tinham passado por ali e tal. E aí ele começou a investigar que ele também poderia perceber o cheiro, a temperatura e tal. Então era comum, às vezes, as pessoas verem o Feynman de 4 no chão, cheirando as coisas para ver se descobria por onde a pessoa tinha passado. Esse tipo de coisa, entendeu? Os malucos fazem uns negócios desses. Eu acho isso sensacional. Seja bem-vinda, Fabiana. Eu acho sensacional, sabe? Eu, quando começo a ver esse negócio, eu me divirto. Eu fico vendo e me divirto justamente porque esses caras têm essas sacadas. Diga aí, Marcelo, tudo bem? Já falei da nossa conversa que gerou esse tema aí do podcast de hoje. E, pô, eu, quando fui gravar, claro, eu me baseei na história do sensoriamento remoto, a começar pela história da fotografia, a história do mapeamento, né, das observações. Eu sou encantado com essas percepções, com essas iniciativas das pessoas para poder investigar, né, como é que as coisas funcionam. Então, sem nos enrolarmos muito, deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha rápida, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela para a gente verificar algumas coisinhas. Esse é Jean Cocteau, um cineasta francês, autor dessa célebre frase: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Né? E eu acho isso genial, justamente porque, como a gente... Agora que eu estou percebendo aqui que eu estou com o nome da minha mulher aqui na minha organização aqui do Zoom. A gente divide as atividades e ela sempre renomeia. Às vezes deixa eu ver aqui, pronto, agora está engraçado. Ah, agora foi. Prof. Gustavo Batista. Muito bem. Então, eu vou minimizar minha câmera aqui para a gente poder... Não, deixa ela aqui no cantinho mesmo. Então, é justamente dentro dessa perspectiva que a gente pode pensar em diversos feitos na área de sensoriamento remoto. As mudanças que ocorreram ao longo do tempo, justamente porque as pessoas são inquietas, as pessoas têm interesses de avançar. E o ser humano é naturalmente inteligente, né? Claro, tem pessoas que beiram a imbecilidade, mas tem pessoas que são geniais.
E é interessante porque, se você pegar, eu já falei sobre isso algumas vezes, o ser humano é extremamente criativo. Se você pega uma cidade medieval e pega uma cidade moderna, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O processo de organização do espaço, o ordenamento territorial, a questão das construções, os fluxos de veículos, o ordenamento das vias, tudo isso vai mudando, porque as pessoas vão aprendendo com o fazer, né? Elas vão fazendo, vão testando, vão verificando e vão mudando. Se você pegar um formigueiro do século passado e um formigueiro atual, a estrutura é a mesma, porque não há um processo criativo, há uma reprodução daquilo que era feito, né? E o ser humano não, o ser humano é inteligente. Por isso que quando eu ouço frases do tipo sempre foi assim, isso me irrita profundamente. Profundamente. Porque eu acho que se sempre foi assim, tudo evolui, né? Tudo evolui. Então, a gente tem que evoluir também. Então, dentro dessa perspectiva, eu gosto muito de começar a analisar as coisas por esse cara aí, o cartógrafo, que antes era chamado de geógrafo, e hoje são duas áreas distintas do conhecimento, porém co-irmãs, né? Esse cara ficava nesse cesto, no mastro mais elevado, que é chamado de cesto da Gávea, que também era um lugar que era utilizado para colocar as pessoas em punição, né? Os marujos mais rebeldes eram colocados, amarrados aí, para que ficarem mareados também, né? Mas esse cara ia observando as coisas e quando ele ia notando os acidentes geográficos, ele ia transferindo isso para uma toalha de mesa. E essa toalha de mesa é chamada de mapa, com 2 P's, M-A-P-P-A, essa toalha de mesa. Eu não tenho nenhuma representação gráfica dessas toalhas de mesa, então aqui é uma toalha de mesa com um mapa, né, só para a gente ilustrar o que significa, porque eles iam discutindo entre eles as coisas e iam desenhando. E veja o nível de precisão que uma toalha de mesa pode chegar a ter, ou seja, quando a gente vai pensando no processo de navegação e de avanço da cartografia. A cartografia tinha um caráter artístico muito grande, né? Você vê ali a quantidade de desenhos em volta, animais representando índios, né? Representando as mais diversas observações. Mas eu chamo a atenção para alguns detalhes nesse planisfério produzido por Stop and Down em 1680. A primeira coisa que eu chamo a atenção e que eu acho sensacional é essa linha que eu estou passando o cursor aqui. Ó. Salve, Erval, tudo bem? Essa linha que eu estou passando o cursor aqui ó, é a trajetória aparente do Sol a pino ao meio-dia, perpendicular à superfície. E aí, quando você começa a analisar esse ponto de máxima durante o verão do hemisfério norte, esse ponto de máxima no verão do hemisfério sul, e esse ponto aqui de máxima nos equinócios, você entende o porquê dos principais paralelos. 23 graus e meio norte definindo o Trópico de Câncer, 23 graus e meio definindo o Trópico de Capricórnio, e isso definindo a zona intertropical, a zona de maior ganho de radiação, por causa dessa trajetória aparente do Sol. E o Sol, a incidência de radiação, ela tem uma relação com o seno do ângulo de incidência. Então, quando você chega a 90 graus, você aumenta a quantidade de energia que chega, porque você diminui essa área. À medida que você inclina esse ângulo de incidência, isso sai de um círculo para uma elipse. Então, os caras já tinham a compreensão disso. E veja, nesse mapa aqui, você ainda não tem a parte da costa oeste norte-americana, nem o Alasca, né? Você não tem a Antártica aqui, né? Você não tem um continente antártico, mas você tem um nível de precisão muito grande de acidentes geográficos, claro, alguns um pouco mais exagerados, mas uma noção muito legal de como a coisa funcionava, né? Com trajetória aparente do Sol. Aliás, é graças a essa inclinação do eixo de rotação em relação ao plano de órbita, ou plano da eclíptica, que a gente tem clima. Clima, em alemão, significa inclinação. Inclinação, tá? Agora me falhou a memória se é em alemão, mas a origem é alemã, sim.
Então, clima é inclinação. Nós só temos variações climáticas porque nós temos uma inclinação do eixo de rotação em relação ao plano da eclíptica. E essa inclinação se preserva ao longo da translação. Então, você vai ter um momento em que o Sol incide perpendicular a 23 graus e meio norte, depois ele incide perpendicularmente sobre a linha do Equador e depois ele incide perpendicularmente sobre 23 graus e meio sul. E aí você tem a sazonalidade, que vem de season, que é a estação do ano. Então, esse tipo de coisa, em termos de observação, é sensacional. Veja o nível de altitude que o cara tinha de observação para fazer um mapa com esse nível de detalhe. É muito interessante. Eu acho sensacional. Aí você pega o projeto The Living Earth, como esse aqui, né, que é o projeto de mapeamento utilizando imagens de satélite, sem cobertura de nuvens, né? Por isso um mosaico aí de 2.500 imagens, selecionadas para evitar a presença de nuvens, para você ver os diversos biomas existentes, inclusive questões relacionadas a relevo oceânico. Você vê aqui, por exemplo, esse S, que é a cadeia mesoceânica dorsal atlântica. Aqui você tem, do outro lado aqui, você tem o Círculo do Fogo do Pacífico. Eu tenho um mapa mundi desse projeto na minha sala na universidade, que é a borda do Pacífico, a visão da borda do Pacífico, que é a área de influência norte-americana. Eu comprei no Jet Propulsion Lab, quando eu fazia doutorado. Aliás, essa semana me toquei para um detalhe. Agora, em fevereiro, eu completo 20 anos de doutorado feito, defendido. Misericórdia. Ano passado, a minha turma de mestrado fez bodas de prata, né? Então, a gente vai vendo essas coisas e olhando, meu Deus do céu. E nesse fim de semana descobri uma foto dos 50 anos do meu pai. Eu vou fazer 52, né? O papai está com 80, vai fazer 81. Meu Deus do céu, como o tempo passa rápido. Mas tudo bem, vamos voltar para cá, senão a gente entra em depressão, né? Muito bem. Então, quando eu fazia doutorado e que eu me vinculei ao Jet Propulsion Lab, eu comprei a borda do Pacífico. Então, você vê a dorsal atlântica, tá? Concordo, Flávio, concordo. O problema é esse raio dessa pandemia, né? Inclusive, depois eu vou fazer um comentáriozinho no final. E aqui tem um do lado do outro. Veja que, tirando a questão da projeção cartográfica, as coisas são muito coincidentes. Ou seja, os caras estão ali em cima de um cesto no mastro principal de um navio, desenhando as coisas numa toalha de mesa, e quando você olha por satélite, você tem um nível de similaridade muito grande. Isso é genial. É justamente porque não sabiam que não era possível fazer isso que eles foram lá e fizeram. E ainda bem, e é por isso que eu detesto dizer para as pessoas não faça isso porque não vai dar certo. Não. Eu gosto que a pessoa entenda e se aproprie do que foi feito para evitar retrabalho. E eu sou a favor da gente divulgar o que não deu certo para evitar o retrabalho. Então, você diz, olha, fomos por aqui e o caminho, né, fez com que nós dessemos com os burros na água. Então, você justifica, mostra e tal, e aí você facilita para quem vem depois. Mas eu jamais. Eu acho que se o cara vem, como o Jales veio aí com a ideia dele inicial, que eu não vou comentar aqui por uma questão de patente da ideia dele, falei, vai, cara, vai, testa. De repente, quem sabe? Vê quais são os prós e contras, né? Eu já começo a pensar no que pode acontecer. Mas não é minha área, ele está querendo se aventurar por uma brincadeira aí diferente. Aí tem o Marcelo que dá suporte para ele também. E beleza, é isso mesmo. E é assim que as coisas avançam. Estou vendo aqui, a gente falou do Planet, eu vou falar mais à frente. Pô, quem imaginava que, de repente, com a caixa de sapato, você conseguiria obter imagem de satélite? Caixa de sapato é só questão da dimensão, tá? E aí você vai para o início da fotografia, Niepce. Né? Niepce, você tem essa imagem que é a vista da janela em Gra. Isso é uma fotografia obtida em 1827.
o cara resolveu cortar a grama ali do lado de fora. Então, estou falando mais perto aqui do microfone para ver se vocês não têm essas interferências. Mas, sei lá, né? A gente muitas vezes está ali e o cara está cortando grama. Isso quando o cara da pamonha não passa aos berros. Tem 2 caras da pamonha que passam aqui aos berros. Mas, enfim, aqui a gente tem a placa metálica com a impressão. E aqui a foto revelada. O que seria a foto revelada? O que é interessante nessa questão é que isso é uma observação de uma janela. Então, você vê aqui uma lateralidade aqui da janela em si, né, do vidro, mas você tem um prédio aqui, você tem uma outra construção aqui à frente, aqui uma outra construção, um muro, uma árvore e uma linha do horizonte ali. Pô, isso é uma abstração? Não, é porque já fizeram uma representação do que supostamente Niepce viu da janela em Gra, né? Mas é uma visualização. E quanto tempo? 8 horas para se obter essa foto, 8 horas de exposição. Aí eu falei, pô, imagina você juntar a família e falar, moçada, vamos tirar uma foto. O grande problema era a fixação, era o tempo de exposição, que depois da guerra melhora, né? E depois a revelação para isso se perpetuar. Essas imagens eram chamadas de heliografia. Meu Deus, o prefixo, ó. O prefixo hélios vem do sol, né? Então é uma grafia feita a partir do sol, de uma fixação de luz, né? No caso aí numa emulsão, numa resina, uma coisa assim. A placa está num museu, né? E a gente tem essa representação. Isso seria o que Niepce viu pela janela em Gra, supostamente o que ele viu, né? Então você tem aqui a janela, aqui a lateralidade, a linha do horizonte mais ao fundo, aqui a árvore, né? Aquela construção, o muro, a outra construção ao lado. Então, supostamente, isso é uma recriação computacional, até onde me consta, tá? E mostrando que supostamente Niepce viu na janela nesse processo de fixação durante 8 horas de exposição. Normalmente essas fotografias, elas inicialmente eram em placas metálicas, depois passaram a ser em vidro e havia necessidade da fixação. Daguerre é também um dos grandes ícones e um dos grandes responsáveis pela fotografia. Ele se junta a Niepce, ele era um cara que tinha bala na agulha, e ele começa, então, a fazer os daguerreótipos, né? Que são fotografias que eram produzidas por ele. Aqui a gente já tem um ambiente interno, né? Do que seria a visualização, aqui uma garrafa, né? Com uma rolha aqui uns anjinhos parados, aqui tem uma cabra, enfim. Aqui uma placa esculpida com um corpo de mulher, tá certo? Enfim, é a primeira vez que eu vejo que tem um corpo de mulher aí. Você bate o olho e, de repente, você começa a entender. Já vi essa foto e já usei em aula umas 800 mil vezes. Mas, enfim, quando a gente amplia assim, a gente começa a visualizar. Essa questão aqui, Reabilita, é um curso de reabilitação ambiental urbana que a gente tem aqui na universidade. E eu mostrei essas figuras, então aproveitei esses slides e acabei não tirando aqui. Eu dei essa aula há 2 semanas atrás para os alunos meus do Reabilita na disciplina de Sensoriamento Remoto aplicada à análise ambiental e urbana. E esses caras começaram a perceber depois o processo de fixação. E também existe uma história de que a fixação foi um acidente, né? Um vazamento de ácido num armário que acabou, os vapores do ácido acabou reagindo e fixando, né, a fotografia. Então, você guardava esse material por mais tempo. Qual é a grande vantagem de você ter uma fotografia? É você poder materializar o tempo. Veja, essa imagem aqui é um instante observado por Gaspar Félix Tournachon, o Nadar, em 1858. Quando você tira a foto, você registra aquele momento e ele está registrado, ele está guardado para sempre. Claro que aqui já havia
um processo de redução de tempo de exposição, que foi a contribuição de Daguerre, né? Reduziu o tempo de 8 horas para uma coisa bem mais rápida. Então, era possível você subir num balão e fazer uma fotografia como essa a 520 metros de altura. Aqui é a Avenida du Bois de Boulogne, que aqui, essa parte aqui é o Arco do Triunfo, aqui é o prolongamento da Champs-Élysées, tem um parque no final aqui dessa avenida. É um lugar belíssimo. Eu, quando estive em Paris, em 2011, eu fiquei hospedado num hotel aqui, nessa região aqui do Étoile, né? essa estrela. E aqui mais ao fundo, só que eu estou aparecendo aqui, estou vendo aqui infelizmente, a minha imagem ali ficou na frente, mas é o Montmartre, onde fica a igreja de Sacré-Cœur. Essa aqui seria a primeira imagem oblíqua, né, tirada por balão de uma cidade. Então, o Nadar foi pioneiro nesse sentido. E tem uma foto do Nadar que de vez em quando eu uso, que é interessantíssima. Ele de fraque, né, cartola, uma elegância imensa no cesto do balão, né, com um binóculo, a câmera fotográfica. E as câmeras eram basicamente uns caixotes, né, de madeira com um orifício para entrada de luz. E do outro lado, a placa, ou metálica ou de vidro, né, com a estrutura que ia ser fotossensibilizada e que depois seria revelada. Mas não só a visada oblíqua. A visada oblíqua ela é interessante porque ela pode ser uma visada oblíqua baixa ou ela pode ser uma visada oblíqua alta. Nesse caso aqui, você tem uma visada oblíqua baixa, né? Você vê a linha do horizonte e tal, e com a escrita em cima, né, para identificação do que é o quê. Mas também há o interesse de se olhar de forma nadiral. Isso daqui é a ponta da Ilha de Saint-Louis, em Paris também, aí é o Rio Sena. Você vê, inclusive, agora o cara que estava cortando grama passou para o outro lado. Então, agora é a outra janela que ele está fazendo barulho. Mas, paciência, vamos nessa. Então, aqui você vê o seguinte, você vê pelo deslocamento da água que esse navio, esse barquinho aqui está indo nesse sentido, aqui o deslocamento da água está para cá, então você tem aqui o outro barco vindo e um passando pelo outro. E essa ponta aqui tem um barco parado, aqui é uma das pontes que liga a Ilha de São Luís à parte, né, da cidade. Ilha de Saint-Louis, juntamente com Ilha de la Cité, é o início da cidade de Paris. Aqui, Ilha de la Cité, onde está Sacré-Cœur, não, é aquela que pegou fogo, meu Deus. Não é o nome? Oh, meu Deus do céu. Me ajuda aí, escreve aí no chat aí. Catedral de... Caramba! Meu Deus do céu, minha memória está ficando péssima. Notre Dame, obrigado, Jorge. Sensacional, Notre Dame. Oh, igreja bonita, meu Deus do céu. Né? Eu subi as torres e tal, onde ficam as gárgulas. Obrigado também, Bruno. Beleza. Notre Dame é a Ilha de la Cité. E essa ponta aqui da Ilha de Saint-Louis é essa ponta aqui. Isso aqui é uma visada oblíqua, né? Um pouco mais alta do que a do Nadar. Você não vê a linha do horizonte, mas você vê as diversas pontes. E essa pontinha aqui é essa pontinha aqui na foto do Nadar. Então, essa necessidade de olhar de cima, né? E justamente porque já existia um equipamento que fotografava mais rápido e também é aquela história. Ele não sabia que não era possível fazer, foi lá e fez. Assim como o James Black, né, em 1860. E essa daqui é considerada a primeira fotografia nítida aérea tirada nos Estados Unidos. Aqui é a cidade de Boston. Tá? Aqui tem a torre da Igreja Velha, tá? Aqui nessa porção aqui. E ele, num balão a 370 metros de altitude, ele faz uma foto com uma visada oblíqua mais alta da cidade de Boston, de um trechinho dela. Né? E o que é interessante são as questões de criatividade. Né? Eu estava vendo, quando surgiram, por exemplo, os drones, né, e os caras queriam fazer fotografias e ainda não existiam câmeras miniaturizadas, meu amigo Jeff, que daqui a pouco deve aparecer por aí,
o Jeff trabalha com mapeamento com drones e tal, né? Então, ele tem hoje câmeras que fazem vários comprimentos de onda, head-edge e o escambau, como é o caso da Mica Sense. Mas, no início, o que os caras faziam? Eles pegavam uma máquina digital, Nikon, Canon e tal, abriam, tiravam o filtro do vermelho, porque ele limita os comprimentos de onda. Então, tirava o filtro do vermelho, ajustava, e aí você ficava com uma câmera NIR-GB. Então, você colocava no gimbal uma RGB e depois, do lado, você colocava uma NIR-GB. Tirava as fotos ao mesmo tempo, depois você rotacionava uma delas, fazia registro imagem a imagem, juntava as 4 bandas e pronto. Aí você tinha RGB, NIR. Aí tudo bem. Mas é sempre o início, antes de virem as empresas com as soluções tecnológicas, o início é sempre gambiarra. É sempre gambiarra. É o cara se virar com o que ele tem. É uma questão de sobrevivência em termos de processo, né? E a criatividade vem muito daí, né? Você começar a bolar porque você não tem algo que resolva e aí você tem que fazer. Então, imagine, os caras que não dominavam balão, os caras que não tinham balão queriam também registrar as coisas. Isso daqui é uma visada oblíqua, né, de uma cidade que tem aqui uma ponte, tem aqui um desnível na água, né, tipo uma estrutura. Como é que é? O Jeff vai assumir o meu lugar. Não, beleza, Marcelo, fica à vontade aí. Grande abraço. Obrigado por ter vindo. E aqui, então, a gente tem essa visada oblíqua e chama atenção por um detalhe, que é essa estruturazinha aqui, ó. Vendo? Ó? Essa linha branca aqui é a linha da pipa. Ou seja, o cara fazia a pipa, colocava a câmera fotográfica aqui, ó, acoplada, ó, e você vê que é papel. É papel. É uma pipa grande, a rabiola aqui, ó, bem grande, e o cara solta a pipa e tira as fotos. E a linha da pipa aparece na foto. É muito doido um negócio desse. Quando é que você vai imaginar, vou subir uma pipa? Bom, os caras já tinham pipa, né? Tinham pipa, soltavam pipa e tal. Aí o cara tem a ideia de, pô, vou fazer um ajuste, vou colocar uma câmera que já tem, o cara já resolveu, já tem a câmera e tal, aí botou ali, pô, isso aqui é o início dos drones. Mapeamento por drone. Só que qual é o problema? Você não tem controle muito sobre o ângulo de observação, mas é uma expectativa interessante. Pombo-correio também. Vamos botar os bichinhos para fotografar. Para isso, você precisa fazer o quê? Desenvolver uma câmera com uma jaquetazinha de couro que seja confortável, uma câmera leve, porque se for pesado, o pombo não sai do lugar, ou se ele sair, ele embica, né? E aí, pô, bota para tirar as fotos. Qual é o controle que você tem sobre isso? Nenhum. Nenhum. Você não sabe para onde o pombo vai, você sabe que ele volta para casa. O pombo-correio tem dentro da estrutura do cérebro dele mais magnetita, que é um óxido de ferro, né, que tem propriedades magnéticas. Então, ele é atraído, né? A agulha da bússola normalmente é de magnetita. Então, o pombo-correio ele tem mais orientação do que a gente, que tem menos magnetita no cérebro, é mais desorientado do que os pombos-correio. Então, você bota o pombo ali para tirar as imagens, o problema é que você não tem controle, nem quando vai aparecer as asas do pombo aqui na foto, tá vendo? Isso aqui são 2 fotos de pombo-correio, né? Mas você não tem controle sobre angulação, sobre se ele vai passar em cima do alvo que você quer que ele fotografe. Você só sabe que ele volta para casa. É a única coisa que você sabe. O pombo tem essa característica. Ele volta para casa e é um dos bichos mais fiéis que existem. Ele tem uma companheira, ele vai até o fim da vida com ela. Né? Interessante isso. E cultura inútil também, né? Enfim, então a gente tem aí as pontas das asas representadas. Eu gosto muito dessa fotografia porque isso é uma representação da Baía de São Francisco, tirada na Baía de São Francisco, na Califórnia, tá? E essa imagem ela foi feita logo depois do terremoto de 1906. Aqui você tem o sol, tá vendo? Ó, os raios do sol, né? Aqui o sunglint, né? Concorda, Otávio? Tudo é válido. E aqui a gente tem então o reflexo aparente do sol aqui,
né? Eu vou fazendo a apresentação e aqui do lado fica o YouTube aberto com o chat para ir conversando borracha com vocês também, né? O que é interessante é que essa visada aqui ela foi feita a partir de um barco na Bahia, o cara subiu uma pipa, né? E fotografou a cidade logo depois do terremoto para ver os incêndios, os destroços, as destruições que ocorreram decorrentes desse terremoto. A questão aqui, o que é inovador, é que não era uma pipa só, eram 19 pipas. Era uma esquadrilha para poder suportar, subir tanto e tirar foto. E com um nível de detalhamento, você pega a imagem, eu me recordo esse trechinho, eu peguei a imagem toda na internet e fui dando zoom para verificar. Aqui você tem os bondes, você tem as pessoas, os destroços, os focos de incêndio, porque aí você rompe tubulação de gás, equipamento elétrico, fiação, enfim. Aí você tem aqui toda uma intervenção aqui, uma alteração e toda uma destruição que é bastante importante de ser visto dessa forma e a necessidade de se registrar isso. Ele era um fotógrafo profissional. Hoje em dia tem muito fotógrafo, tem um cara que eu sigo no Instagram chamado Bashir, né? Bashir Photo Factory, o perfil dele. Eu já usei, inclusive, em palestras minhas, vídeos do cara durante o lockdown de Dubai. Ele faz os vídeos todos e as fotos dele todas hoje são feitas com drones, com os Mavic, né? Da DJI, e faz cada imagem sensacional. Continuando a ideia de subir, né, para olhar de cima, a gente tem aqui a primeira fotografia bem-sucedida obtida pelo foguete do Alfred Nobel. O Nobel, em 1897, ele já tinha morrido, né? Ele morreu, acho que no ano anterior. Mas o Nobel ele era um químico, né? O Alfred Nobel é um químico, e ele perdeu, inclusive, um irmão porque teve uma explosão com nitroglicerina e ele queria transformar a nitroglicerina em algo que pudesse ser transportado com menos periculosidade. E aí ele descobre a dinamite. Ele cria uma estrutura mais pastosa para a nitroglicerina para transportar a dinamite. E o foguete que ele desenvolveu permitiu essa visada oblíqua baixa, né? E aqui você tem a visualização. Aqui já é um foguete de propulsão de ar comprimido, de Albert Mall, né? E aqui a fotografia a 800 metros, né, obtidas a partir desse foguete. Então, já a utilização de foguete para tentar subir mais e tentar visualizar melhor as estruturas de cima, né? Olhar de cima te permite sempre ter uma noção mais generosa do espaço e de forma mais integrada. E é por isso que o sensoriamento remoto é tão fascinante, porque você tem diversas escalas e vai observando de cima e modelizando e investigando as coisas de forma bastante interessante. Aqui, essa imagem aqui, ela remete aos irmãos Wright. E aí eu comentei isso porque os irmãos Wright, eles são considerados pelos americanos os pais da aviação. Existe uma controvérsia nessa questão imensa. Por quê? Os irmãos Wright foram catapultados. O avião deles, né, eles se deitaram no avião e foram impulsionados por uma catapulta. Já Santos Dumont, não. Santos Dumont botou o bicho para voar a partir do solo, sem uma catapulta. Então, ele, por processo de propulsão, ele subiu o 14 bis atrás da Torre Eiffel no campo de Marte. Só que depois dos irmãos Wright. Então, você chega, por exemplo, no Museu Aeroespacial Smithsonian, em Washington, você tem lá os pais da aviação, você bota aqueles fonezinhos de visita guiada, né? Aí, de repente, você vê lá, aqui nós temos o experimento dos irmãos Wright, os primeiros, né, que inventaram um avião. Aí, logo depois, ali no canto, tem uma réplica do 14 bis. Tá. Mas o Santos Dumont, isso daqui é uma fotografia já em 1909, na Itália,
né? Você vê ali as ruínas ali, inclusive, ó, você vê aqui a estrutura da asa do avião e aqui as ruínas em Centocelli, na Itália. Isso daqui é a primeira fotografia aérea obtida de aeronave em 24 de abril de 1909 pelo Wilbur Wright, um dos irmãos Wright. Aqui uma fotografia de trincheiras. Primeira Guerra Mundial era muito comum as tropas cavarem trincheiras, ficarem entrincheirados e avançarem, né, para tomar uma outra trincheira. Aquele filme, em 1917, assisti no Rio em fevereiro do ano passado, acho que é 1917. Aquele que o cara, inclusive, concorreu ao Oscar, porque é uma forma diferente de mostrar a imagem, né? Ele acompanha o cara o tempo todo. Então, é como se o cara... Nossa, caiu Tá oscilando aqui, está chovendo. Espero que a internet não caia. Qualquer coisa, a gente comenta, tá? Eu estou usando também o celular aqui, mas vamos lá. Então, mostra o cara dentro de uma trincheira, ele tinha que avisar que se eles avançassem, eles teriam problemas e tal. Então, essa estrutura aí. Isso é uma fotografia aérea feita dessa forma, já em 1916, né? As câmeras acopladas à fuselagem da aeronave. E dizem que Santos Dumont, um dos motivos do suicídio de Santos Dumont foi justamente saber que aquilo que ele havia inventado estava sendo usado para a guerra. Estava sendo usado para ceifar vidas. Isso mexeu com a cabeça dele. Existem outras teorias, mas dizem que o fato principal foi esse desgosto de saber que o avião, o seu invento, havia sido usado para matar pessoas, né, na Primeira Guerra Mundial. Aqui Tadeusz Loewe, né, dentro do cesto aqui, como... para utilizar o balão para verificação das tropas inimigas durante a Guerra Civil Americana, Guerra da Secessão, né? 70 anos mais tarde, esse balão de alta altitude, Explorer 2, tirou a primeira fotografia mostrando a curvatura da Terra. E não era GoPro, não, é porque a Terra é um geóide, mas enfim. Então, esse experimento aí registrou pela primeira vez a curvatura da Terra, usando balão. Até hoje se usa balão para medições de perfilagens atmosféricas, principalmente para meteorologia. Eu queria abrir aqui um videozinho para mostrar para vocês que é algo que eu comentei, que foi a utilização de balão para o projeto Red Bull Stratos. Eu achei extremamente interessante e tem aquisição de imagens também, mas não foi o propósito. Eu vou interromper esse compartilhamento aqui e vou abrir aqui, deixa eu pegar o vídeo só para a gente... legal. São 4 minutinhos, a gente tem tempo, né? São 4 minutinhos, eu queria mostrar para vocês esse vídeo do Felix Baumgarten. Eu vou colocar ele em tela inteira. Deixa eu verificar aqui se está certinho. Beleza. O projeto Stratos foi o seguinte: a Red Bull desenvolveu uma cápsula, né, e chamou esse paraquedista para fazer um salto estratosférico. Eles queriam bater alguns recordes, entre eles, ele ser a pessoa que quebrasse a barreira do som a partir de um salto em queda livre. E esse salto ocorreu no dia de comemoração da primeira vez que o homem quebrou a barreira do som, isso nos anos 40, usando um veículo, mas aqui era queda livre. Então, o que eles fizeram? Eles construíram uma cápsula, ele com o macacão pressurizado, o capacete também pressurizado, e a preocupação é que ele entrasse num spin, né, começasse a rodar, e viesse a desmaiar ou tivesse algum tipo de problema. Havia muito perigo com relação a isso. Mas tinha uma coisa mais complicada a ser vencida nisso, que ele era claustrofóbico. Então, quando ele colocava o macacão e o capacete fechado, ele ficava com falta de ar. Então, ele teve que fazer todo um trabalho. Para fazer esse salto, eles começaram a preparação 5 anos antes. Tá?
Então, eu vou colocar aqui um trechinho, vou botar isso daqui, uma síntese que a BBC fez, e eu queria compartilhar com vocês. Eu acho isso aqui sensacional. Deixa eu ver aqui. Quando o seu site se encaixa assim, funciona assim, e é rápido desse jeito... Aí ele pulando da cápsula. 39 mil metros, tá? Esse vídeo só foi possível de ser visto posteriormente porque são as gravações feitas no braço dele com uma GoPro, tá? Porque eles, quando fizeram a apresentação, eu assisti, inclusive deu um pico de 8 milhões de visualizações na hora do salto, eu era um dos, só que eles mostravam ele em queda livre. As imagens dele só foram possíveis depois, quando eles capturaram a câmera no braço dele. Era isso que a gente via, era ele descendo. E aí ele entra em rotação. Inclusive a gente começa a ver, ó, o Sol começa a rodar na imagem, a Terra também, e ele entra num parafuso. Que era um dos receios que os caras tinham, né? Ele viesse a desmaiar por causa disso. What is he doing? Esse é He's spinning, o coordenador da missão. Felix has just gone supersonic, but he's lost control. Os propulsores laterais que iam compensando essa questão para tentar estabilizá-lo. Essa é a família dele. Gosh, darn. Estabilidade e estabilidade. Está descendo sobre no comércio. 1 minute and 30 seconds, and stable as a rock. Felix, you calling me? Keep talking, Felix, keep talking. 3 minutes free fall, 3 minutes free fall. I have been following spin for a long time. Sounds like I have a half hour. Comentando que havia embaçado o corpo dele, com receio, né? Ele estava em queda livre. Felix, you're at the coldest altitude. The further you fall, the warmer it's going to get. Tanto que ele não ficou, ele não é o cara que ficou mais tempo em queda livre. Felix, we're so proud of you. You did absolutely fabulous. Absolutely fabulous. I couldn't have done any better myself. O pouso dele é sensacional. E aqui tem algumas questões que eu queria compartilhar que são interessantes nessa missão. Os números. O tempo de subida com um balão acoplado àquela cápsula, 2 horas e 35 minutos. Tempo de queda livre, 4 minutos e 19 segundos, né? 4,19 minutos. Duração do salto, 9,3 minutos. Velocidade máxima atingida, 1.357,6 km por hora. Isso nos primeiros 40 segundos de queda.
e ele bateu a barreira do som, ele quebrou a barreira do som, porque ele atingiu 373 metros por segundo, o que dá 1,24 vezes a velocidade do som. É o salto mais alto de todos os tempos, 39.045 metros de altitude, a maior distância vertical percorrida e o pulo de paraquedas mais alto. E também a transmissão ao vivo do salto da estratosfera tornou-se o vídeo ao vivo com o maior número de visualizações simultâneas, 8 milhões durante o pico, né, de visualização. Então, é uma verificação extremamente importante. Deixa eu retomar a nossa... Não, deixa eu interromper aqui e voltar para o PowerPoint. Esse é mais um exemplo de que, porque não sabia que era possível, foi lá e fez, né? Então, até hoje, balão é utilizado. E, é claro, depois de um certo tempo, o balão estoura e aí eles descem aquela cápsula com um paraquedas, né? Os equipamentos que são utilizados para monitoramento são com balão. Esse daqui é um avião estratosférico de visualização durante a Guerra Fria, o U-2. Ele hoje é chamado de R-2, é pintado de branco e os sensores hiperespectrais da NASA, a simulação do MODES, a verificação da missão de anomalia de raios no Brasil, todos foram feitos com esse avião. Esse avião já esteve no Brasil por 2 vezes, aqui no aeroporto de Brasília, em 95, na missão Scarby, e depois em 2002, nessa missão sobre raios. E é dele uma série de imagens bem interessantes, feitas a partir da estratosfera. Esse avião ele só tem um tripulante. O piloto ele vai de macacão pressurizado, ele liga e desliga o sensor, ele, no caso, dispara a câmera, não tem uma equipe para poder fazer a verificação das imagens. Então, aqui são os submarinos soviéticos no mar de Barents. Aqui estão os submarinos, aqui, ó, parados. Nesse mesmo local, anos depois, aquele submarino soviético Kursk afundou com toda a tripulação e os caras não conseguiram resgatar a tripulação. Foi um drama horroroso que a gente acompanhou pela televisão. Também a verificação dos mísseis soviéticos em Cuba foram feitos a partir de imagens desse tipo, né? Dizem que o Kennedy fez um levantamento aí de um carregamento grande de charutos cubanos e depois, né, instituiu o embargo a Cuba, né? E fechou as relações comerciais por causa da presença dos mísseis soviéticos em Cuba. Aqui são as tropas Vietcong se deslocando na Guerra do Vietnã, uma guerra muito louca, né, de guerra psicológica, né, de você matar o último da fila. Os Vietcongs ficavam dentro de um buraco chamado casa-mata, ficavam lá dentro, caninho de bambu, respirando, né, passava um tempão lá dentro. Aí, quando a tropa passava, o cara abria a tampinha, saía e matava o último. O penúltimo já ficava bolado, né, ele era o próximo, né? E aí a gente parte para as questões de satélites mesmo. Aqui o Sputnik 1, 1957, o Sputnik 2 também, só que não tem uma imagem dele aqui. E aqui o Explorer 1, que é a resposta americana um ano depois para fazer o levantamento do campo magnético do planeta, principalmente. Foram eles que descobriram a questão dos cinturões de Van Allen, né? Cinturões de Van Allen são grandes donuts de radiação de alta frequência em torno do planeta, envolvidos no campo magnético, e que eram os grandes grilos, né, das missões tripuladas à Lua, o receio da blindagem das cápsulas em relação à radiação dos cinturões de Van Allen. Aqui o V2 Rocket, né, esse foguete para observação de estruturas, né, observação militar. Aqui o projeto Corona, fotografias feitas a partir de satélite. Entenda, imagem de satélite é uma coisa, fotografia é outra, tá? Uma fotografia é um processo fotoquímico,
É um processo em que a luz sensibiliza haletos de prata que estão numa emulsão gel num filme. Isso é um processo analógico. A aquisição de imagens são luz sensibilizando detetores e transformando isso em sinal elétrico, tá? E esse sinal é transmitido depois e transformado isso em imagem. São coisas distintas. Então, quando você assiste no jornal a previsão do tempo dizendo que a animação das fotos do satélite, hoje satélite não tira foto. Já tirou. Aqui é um caso. Tirava a foto, mandava o filme, isso era revelado e depois era analisado. Aqui são instalações militares da antiga União Soviética. Aqui o detalhe dessa porção aqui, mais ao norte da foto, né? O primeiro satélite de observação da Terra por televisão, né? Que é o TIROS 1, 1º de abril de 60. Eu fiz, inclusive, uma postagem o ano passado em comemoração, né? Aos 60 anos do TIROS 1. E a verificação, né, de hemisfério, porém com imagens de baixa resolução. Aqui está a estrutura do TIROS, os painéis solares ficavam em volta, as câmeras aqui embaixo, as antenas, né, e um sistema de televisão. Como eram as 3 primeiras bandas dos Landsats 1, 2 e 3, a RBV, a Return Beam Vidicom, era tudo câmera fotográfica, ou câmera de televisão, desculpe, fotográfica não, televisão. Aqui eu tenho um mosaico das imagens feitas pelo TIROS, tá? E aqui a compreensão, né, do que seria a impressão e a junção dessas imagens para fazer mosaico. Aqui o Nimbus 1 com o sensor HRIR para fazer modelagem e principalmente verificação de padrões de transectos térmicos, aqui ao longo do furacão Gladys. Então, você vê a temperatura aqui em Kelvin e aqui as altitudes em quilômetros, né? Nesse perfil aqui de varredura, para você ter uma noção da perfilagem térmica do furacão, né? Observado pelo espaço. A corrida para a Lua é algo que movimentou muita gente. Inclusive, outro dia eu estava vendo um documentário que existe uma suspeita de que os americanos trouxeram pessoas ligadas ao partido nazista, né, ao nacional-socialista de Hitler, para trabalharem nos Estados Unidos para poder passar à frente dos soviéticos na chegada do homem à Lua. Inclusive, eu já comentei com vocês aqui que quando o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin estavam, né, eu tenho inclusive um vídeo que eu postei o ano passado, em julho, no Instagram, né, eles passam a imagem aqui do módulo e o sensor soviético orbitando, porque eles queriam pousar, coletar material e voltar antes dos americanos, porque a brincadeira ali era quem é que ia trazer amostras da Lua. Aliás, eu não sei se vocês viram, Joe Biden pediu uma das amostras da Lua para colocar no Salão Oval da Casa Branca como alusão à missão Artemis, o retorno à Lua e depois a Marte. Tá? Isso aqui é uma imagem do Surveyor em 1959, ali a sombra da sonda Surveyor, que é essa daqui, e aqui os detalhes de fraturas em rochas com fotografias, com imagens de televisão, né? Você vê aqui os lineamentos, né, com informações com muito detalhe, com precisão muito grande. Você vê fratura em rocha, né? A primeira visão da Terra a partir da órbita da Lua é o Lunar Orbiter 1, né, em 23 de agosto de 66. Aqui no primeiro plano você vê a superfície lunar, aqui você vê esses stripes verticais aqui, que são típicos de imagens de televisão, e aqui a Terra ao fundo. Essa é a primeira vez que se faz essa análise, essa visualização. Eu chamo isso de sensoriamento remoto a lenha. Peguei essa época porque as imagens RBV elas não eram digitais, elas eram impressas em papel fotográfico. Aqui é toda a superfície da Lua, aqui está um mosaico ao fundo, aqui é um medidor de área, e aí você vai organizando o local de pouso da missão Apollo. Aqui já são as imagens coloridas, o Phase 7, o Gemini 4, né? Aqui é o Delta do Nilo, tá vendo? Aqui é o Delta do Nilo,
né? Aqui é Canal de Suez, né? Canal de Suez. Aqui o Himalaia, né? Visto de cima. E a missão Apollo também fez imagens. Aqui é uma imagem da Terra, da curvatura do planeta. Aqui o sunglint, né? O reflexo especular do Sol na água. E aqui uma visão da Terra mais afastado, chegando, né? Depois de terem estado na Lua. Essa imagem eu gosto muito. É uma animação que o Michael Collins, né, fez a partir da observação da chegada do módulo lunar para o acoplamento. Ele está fotografando na escotilha e olha que interessante. Eu vou rodar o videozinho, é a animação das fotos. Olha que interessante. Aí a Terra surge ao fundo, tá vendo? Ó? Então, nesse momento ali, ó, a Terra aparece nessa animação. É o Michael Collins fotografando. E há 2 anos atrás, eu falei o ano passado, mas é porque com esse negócio de pandemia a gente não se liga. Eu não postei o ano passado. O ano passado foi o 51º, foi em 2019. Tá? Os 50 anos da chegada do Homem à Lua foi em 2019. É porque o ano passado a gente não conta nem para dado de aniversário, né? Então, é por isso que eu acabei esquecendo, tá? Esse ano vai fazer 52 anos. É fácil porque é a minha idade também. Enfim, ali ao fundo está a Terra. E há 2 anos atrás, quando o Michael Collins postou no Instagram essa foto, com a letra dele. É a foto, né, revelada, ele tirou essa foto e depois ele escreveu ali 3 billion plus 2. Ele percebeu naquele momento que ele era o cara mais distante de toda a humanidade. Tinham 3 bilhões de indivíduos aqui ao fundo e mais 2 aqui que dependiam dele para se acoplarem e eles voltarem à superfície do planeta Terra, né? Legal essa reflexão, gostei muito. Aqui é o EarthSAR, ou EarthZoom, que é o Earth Resource Technology Satellite, ou Landsat, 1972, Landsat 1. Ele tinha essas orelhinhas aí, esses painéis solares, tá? 3 bandas de televisão, RBV, 4 bandas no MSS. Até hoje a gente tem imagens, e essa é uma das primeiras imagens do MSS de Brasília, 1º de agosto de 73, tá? 80 metros de resolução espacial. Você consegue baixar no USGS, no Earth Explorer, baixa esses dados disponíveis de forma digital, como eu fiz agora no aniversário também dos 48 anos, 48? 49 anos do Landsat, não, agora não me lembro ao certo, 75. Eu fiz um post semana passada, deixa eu verificar aqui, porque minha memória é um espetáculo. Espera aí. Deixa eu pegar aqui só para mostrar aqui para vocês. Instagram. Eu não vou mostrar o post aqui, não, mas eu vou abri-lo aqui. Cadê? 46 anos do Landsat 2, ou EarthSB. Eu baixei a imagem para poder fazer o post, eu fiz o download da imagem no Earth Explorer. Aliás, usei o Glovis. O Glovis, que é o portal do USGS para né, para disponibilidade de imagens. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui está a imagem do Landsat. Aqui também foi uma inovação, que foi o SPOT, que é o Sistema de Observação da Terra, francês. E essa daqui é a primeira imagem de Brasília. Essa aqui é a imagem do meu trabalho de graduação. Eu fiz análise do grau de eutrofização do Lago Paranoá usando imagens SPOT. Essa imagem de 18 de agosto de 88. E chegamos ao Cibers 4A, né, que é uma revolução para nós, em termos de Brasil, disponibilidade de dados gratuitos com 2 metros de resolução no WPM, que você consegue trabalhar de forma muito interessante. Isso daqui é uma fusão feita no Orfeu Toolbox, né, usando as imagens, né? Inclusive no PDI-SL eu coloquei os extratos dessas imagens para os alunos poderem rodar esse processamento também.
Considero algumas inovações em termos de sensoriamento remoto que eu acho que são importantes para a gente fechar o nosso episódio e a nossa conversa de hoje. Primeiro, sensoriamento remoto hiperespectral. Uma ruptura paradigmática enorme. Você, a partir de um pixel, compor os espectros, a espectroscopia de imageamento. Uma outra mudança significativa, os hiperespaciais. Você ter 1 metro de resolução e, às vezes, menos de 1 metro de resolução espacial. Isso aqui é uma imagem Iconos 2 de 2001, né, com 4 bandas, cobrindo a faixa do visível e do infravermelho próximo, e com 11 bits de resolução radiométrica. Um espetáculo essa imagem. E outro grande avanço, a hipertemporalidade, a possibilidade da construção de séries temporais e de espectros temporais. Além disso, a questão dos produtos pré-processados, ready to use, prontos para serem usados. Sensoriamento remoto for dummies, como eu falei. Você pega isso daqui, lens surface temperature, daytime, você multiplica por um fator, você tem Kelvin, depois você diminui 273,15 para chegar em Celsius, e aí você tem de dia e de noite o comportamento térmico, né? E o grande barato de popularização do sensoriamento remoto, que chama-se Google. A Google, com Google Maps, depois com Google Earth Pro, como está aí, Google Earth Engine, tudo isso facilitando muito a vida para a compreensão. Você tem imagens de alta resolução, como são essas do QuickBird, a visada oblíqua, os modelos tridimensionais incorporados, então a noção de volume, isso é a chegada do campus Darcy Ribeiro, e o Street View, né, para você visualizar a entrada, né? Saudade, tem quase 1 ano que eu não entro aí para dar uma aula presencial, mas enfim. E aí a estrutura do Street View fazendo o mapeamento. Então é justamente por isso, justamente porque esses caras não sabiam que não era possível e foram lá e fizeram, que o sensoriamento remoto avança tanto no mundo com uma velocidade muito grande. A última coisa que eu queria mostrar para vocês, antes da gente encerrar a nossa conversa de hoje, é a questão dos dados Planet. Deixa eu puxar aqui só para vocês terem uma ideia. Olha só, 10 por 10 por 30 centímetros, já tem mais de 100 satélites Dove, né, que é Pomba, Dove, esse satélitezinho aí, orbitando o nosso planeta, fazendo imagens de 3 metros e dando um subsídio muito grande. Acabei de fechar uma orientação de uma dissertação de mestrado que nós usávamos esses dados para ver a variação sazonal do sequestro florestal de carbono para a identificação de interferências humanas em elementos do ciclo hidrológico. Está para sair os artigos, aí eu disponibilizo para a gente conversar sobre isso, mas é uma iniciativa fantástica. Tem mais de 100 bichinhos desses orbitando o planeta e gerando informações com um nível de qualidade muito grande. Está vendo aqui? Ó? Olha, tudo isso aqui é imagem Planet, tá certo? Então, são inovações justamente porque as pessoas não sabiam que não era possível e foram lá e fizeram. Legal? Assim como, né, fazer toda semana um ao vivo no YouTube falando sobre sensoriamento remoto, discutindo um podcast sobre sensoriamento remoto e justamente dentro dessa linha, né? Por não saber que não podia, fui lá e fiz. E toda semana estou fazendo. Então, isso é muito legal. Eu comentei no final do episódio, depois fiz até uns stories, porque eu falei da minha decepção com relação à questão dos fura-fila aí, nessa questão de vacina, né? Eu acho que a gente está falhando enquanto humanidade, né? Quando a gente percebe que está todo mundo no mesmo barco e os caras usam aquela lógica de Gerson, ou, para quem não conhece, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E aí terminei o episódio dessa forma, fiquei pensando um tempão se eu ia tirar aquilo, se eu deixava. Eu falei, não, eu não estou fazendo proselitismo político, eu não estou fazendo discussão política, nada disso, mas estou trazendo a minha indignação com relação a essa questão, sabe? Então, eu fiquei bastante triste, né, quando eu vi pessoas
passando à frente de pessoas que estão na linha de frente, cuidando das pessoas que estão doentes. A gente, na história recente nossa, dessa geração, são pouquíssimas as pessoas que estão aí com 100 anos e que viveram a gripe espanhola, né? Então, quando eu mostro uma imagem como aquela da universidade, me dói o coração, né? Lembrar que a gente hoje não tem essa possibilidade de estar lá presente, porque a gente sabe que se a gente fizer isso, a gente incrementa pico de contaminação. Então, eu terminei o episódio, porque eu sempre termino dizendo, espero que você fique bem, que você possa encontrar as pessoas que você ama, dar um abraço, dar um beijo naquelas pessoas que você gosta e que está afastado e que muitas vezes nem vê. Tantos amigos meus comentando, tem 1 ano e quase que eu não vejo meus pais, coisas desse tipo, né? E a gente preocupado e vendo pessoas passando à frente. Então, foi uma reflexão que eu fiz, eu falei, de repente o podcast é sobre sensoriamento e tal, mas aí você, como membro dessa humanidade, você tem que se manifestar de alguma forma, né? Eu nunca entro, já que eu estou discutindo ciência, eu nunca entro na questão de proselitismo nem religioso, nem proselitismo político, nada disso, tá? Tanto que eu não participo de coisas no Twitter, não faço postagem quase no Twitter, porque eu não estou aí para causar, eu estou aqui para ajudar as pessoas a se apropriarem do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Mas eu não podia deixar de me manifestar. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui, tá? Eu agradeço também, Fabiana, um comentário como esse me encanta, tá? Saber que a cada episódio sua caminhada acadêmica está aumentando, isso muito me nutre, sabe? Me mostra que eu estou no caminho certo. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Tá? Queria agradecer a vocês, vou pedir licença, porque daqui a pouquinho tem encontro dos experts, tá bom? Grande abraço, uma boa semana, tudo de bom, fiquem bem, com saúde, se Deus quiser, em breve a gente está junto, em algum evento, em alguma possibilidade, sei lá, mas em breve, se Deus quiser. Grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.